Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E como sempre eu falo, eu trago aqui pessoas com muita bagagem, muitas histórias, superação. E não podia ser diferente hoje. Estou com uma convidada lindíssima. Gente, ela é muito mais bonita pessoalmente do que nas revistas, podem ter certeza disso. Foi Miss São Paulo em 2008, foi Miss Minas Gerais em 2013, Vice-Miss Brasil em 2013 também. É uma mulher maravilhosa e foi diagnosticada há um tempo atrás com retinose pigmentar. Então, nós vamos receber agora Janaína Barcelos. Seja bem-vinda. Obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha trajetória, compartilhar um pouquinho do que eu já vivi nessa vida. Pois é, menina. E você, assim, com a carinha de tão, assim... Eu acho que você poderia ser candidata a Miss 2025, 2026, né? Porque é um rostinho, assim, perfeita, gente. E altura, linda, simpaticíssima. Mas tem tempo para tudo, não? Eu já vivi minha experiência e depois de me tornar mãe, eu acho que a maturidade veio junto, mas outras responsabilidades também. E para ser Miss tem muitas responsabilidades, muito foco e A gente acha, a gente que é leigo igual eu, não é acha que só é beleza. só beleza e andar na passarela, né? Não. Então, nós vamos abordar hoje o assunto sobre a sua retinose pigmentar, esse mesmo, né? Eu não tive muito tempo de analisar, mas eu sei que é uma doença degenerativa que você vai perdendo a visão no decorrer do tempo, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber o que você, como Miss, o que mudou na sua vida como Miss e quando que você se viu com esse problema, que você já era Miss na época, né? Como é que Sim. foi tudo isso que aconteceu? No concurso, no Miss São Paulo, eu ainda não sabia que eu tinha retinose. No Miss Minas Gerais, quando eu voltei aos 24 anos, que já era a idade limite. Hoje em dia não é mais assim, que a idade hoje é infinita, né? Hoje pode participar, mas na época era até 25 anos. E eu, na época, quando eu descobri a retinose, eu lembro que eu cheguei ao médico e falei, olha, eu tô caindo demais, eu tropeço nas coisas, eu tô esbarrando para todo lado, então, assim, acho o meu problema e ver o que está acontecendo, porque não tem condição. Eu tô tendo que pedir minhas amigas para apertar minha mão quando tiver algum degrau em evento que eu vou e tal. E aí ele olhou bem na minha cara assim, ele falou: olha, vamos ver melhor o que é isso. Eu jamais, né, podia imaginar que existia uma doença chamada retinose pigmentar, que fosse degenerativa, que tirasse a minha visão, que não existisse tratamento e nem cura. E que ia progredir. Né? Então, quando eu cheguei no Miss Minas Gerais, eu já sabia da retinose. E ali o que mudou para mim, do Miss São Paulo para o Miss Minas Gerais, foi que as minhas concorrentes já não. A minha concorrência, na verdade, já não eram as meninas. Era eu mesma, porque eu tinha que vencer essa minha deficiência, no sentido de enfrentar a passarela, enfrentar o escuro, porque a retinose ela dá uma baixa visão noturna ou em ambientes escuros. Então eu tive que memorizar os passos da passarela para poder desfilar. E isso eu não contei para ninguém. Nossa. Porque no Miss São Paulo tinha uma colega que era surda. E ela ficou em segundo lugar. E eu me lembro na época que teve um episódio de capacitismo, todo mundo falando assim: ela ganhou, ela ficou em segundo lugar porque ela era surda. E eu não queria levar isso, porque eu sei que se eu falasse assim, olha, eu tenho deficiência, eu não estou enxergando nada, eu estou memorizando aqui, só de falar uma coisa dessa, todo mundo já ia ficar assim, assustado e falar, poxa, né? Vamos dar o crédito para ela. E eu falei, não, eu quero estar aqui concorrendo de igual para igual, na honestidade, né? Como concurso mesmo, pela beleza, pela passarela, pela desenvoltura, e quero a disputa de igual para igual. Mas ela não era de igual para igual, porque eu não enxergava, né? Então eu tinha que correr. Chegava atrás dos palcos, eu tinha que correr em 3 minutos, fazer uma troca de um vestido de gala para biquíni. E isso não enxergando quase nada, passando a mão nas coisas, assim, pedindo ajuda e tal. Então foi um baque muito grande quando eu revelei a retinose pigmentar ao final do concurso. Depois que acabou, que eu fiquei em segundo lugar, aí sim eu falei. Nossa, é complicado e a gente fica imaginando, porque assim, nos bastidores, né? Você trocando de roupa, sendo rápido, aquele tanto de mulher ao mesmo tempo ali para trocar. Já aconteceu algum fato assim de você colocar a roupa ao contrário, ou então a frente para trás? No concurso não, mas na vida sim.
Mais do que o normal, que eu acho que todo mundo já fez isso, Todo né? mundo já fez isso. Meio Mas trocado. aconteceu sim, mas assim, não tem nenhum caso específico que eu me lembre de fazer isso, não. É só essa dificuldade mesmo de fazer tudo rápido, porque era televisionado, então tudo tinha que ser muito rápido e a gente tinha que estar pronta no palco, linda, maravilhosa, sorrindo em 3 minutos. Então era corrido, né? Imagino. E você, sabendo da retinose, como é que foi a sua, como é que foi a sua recepção da notícia? Bom, foi assim. Eu estava no Rio quando eu chutei um hidrante pela rua, que foi quando eu realmente falei, olha, eu tenho alguma coisa, eu preciso ir ao oftalmo. Sabe essa coisa de ficar, procrastinando? Depois eu vou, depois eu vejo, Uhum. depois eu olho e tal. Esse dia eu falei, não tem como, eu preciso olhar, preciso ir ao oftalmo, ver o que que é isso. E do Rio, eu lembro que eu fiz uma viagem em São Paulo, consegui marcar um médico lá muito bom. E fiz os exames e ele me mandou, e eu voltei para BH. E aqui a médica de Belo Horizonte, doutora Fernanda, que eu tenho um carinho enorme, beijo para você, doutora Fernanda. E ela falou: olha, você tem a retinose pigmentar, que é degenerativa, é progressiva, você vai perdendo sua visão aos poucos, e é uma doença que leva à cegueira. E não existe cura e nem tratamento ainda. Mas não, ela não me tirou a esperança totalmente, porque ela me contou um pouco também das tecnologias, dos avanços, o que né, a gente tem de estudos e tal, mas não é um diagnóstico fácil, imagino eu, que para uma médica dá, né? Uhum. E aí eu olhei aquilo e falei, olha, justo eu, né? E abriu um buraco no meu chão e eu falei, e agora? Eu sonho, não era jornalista na época ainda, falei, sonho em ser jornalista, sonho em ser mãe, sonho em me casar, como é que vai ser isso? Porque eu achei que eu ia resolver meu problema, mas meu problema vai piorar e não tenho o que fazer. E aí eu comecei a ir atrás, né, das tecnologias no mundo. Eu falei, olha, onde que tem os melhores médicos no mundo? Eu não tinha nem dinheiro para pagar um exame de genética, porque custava R$ 12.000 na época. Eu tive que pedir amigos para me ajudar a pagar o exame e tal. Falou, olha, se faz nos Estados Unidos e não sei o quê. E aí eu fui conseguindo a ajuda dos amigos que me ajudaram a pagar as coisas para poder ir. Fui na Alemanha, né, Israel, Canadá. Eu fui atrás, assim, de todos os médicos especialistas e não achei nada mesmo. Porém, o que eu obtive de conhecimento, eu voltei para o Brasil e falei, olha, eu preciso colocar isso em ação no sentido de poder ajudar pessoas. Porque eu não achei uma cura, mas eu achei formas de progredir, de se autocuidar, né? De cuidar Uhum. da saúde, suplementações, exercício de self-healing, que é uma atividade que a gente faz no sol, com os próprios olhos. Enfim, fui encontrando várias coisas que são úteis, né? Que a gente pode fazer, pode ser que funcione para um, para outro não, mas que a gente pode, né? A gente já está aí com o problema na mão, por que não tentar achar uma É dar um solução, né? ressignificado na vida, né? É, Porque você recebeu um diagnóstico de uma doença que não tem cura, né? Porque quando você recebe um diagnóstico de um câncer, né? Você pode tratá-lo, você faz quimioterapia, a esperança é a última que morre, né? exato. Agora, quando você recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que não tem tratamento, é buscar o ressignificado dessa vida para não poder enlouquecer. Aí nessa época você ainda não era mãe. Não, ainda não. Hum. Mas sempre fui muito determinada e eu falei, olha, se aconteceu comigo, um porquê tem. E eu tenho muita fé em Deus. Então eu falei, olha, se Deus permitiu algum porquê disso tudo, tem, então eu vou confiar, vou seguir minha vida, vou fazer o que eu puder. E no Miss Brasil, depois que eu contei sobre isso, a mídia caiu em peso em mim, né? E consequência disso, pessoas de todo o Brasil começaram a me escrever. Pessoal, assim, de todo canto do Brasil começou a me escrever. E falando assim, Janaína, como é que você consegue ser feliz? Tão alegre? Como é que você consegue viver sua vida tão tranquilamente? E porque a leveza que você passa pra gente é uma coisa assim, parece que você não tem nada, parece que você foi curada e tal. E eu ia recebendo e-mails, 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 assim, que eu não conseguia ler, de tanta coisa que eu fui recebendo. Isso em 2013. E aí eu me vi com tudo aquilo na mão, eu falei, como é que eu finjo que nada disso aconteceu? Que eu não tenho essa força que eu tenho? Como é que eu finjo que eu não estou vendo tudo isso? E foi quando eu decidi fundar o Instituto Holofotes. Falei, eu preciso apoiar essas pessoas, né? Uhum. E na época se chamava Instituto Holofotes da retinose pigmentar,
Depois que foi tomando um outro rumo, porque eu fui entendendo sobre doenças raras, sobre baixa visão, porque não é só a retinose que leva à baixa visão, tantas outras patologias também levam, né? E foi disso aí que eu fui aumentando o público e ajudando mais pessoas, né? Entendendo assim que não acabou a vida, né? Ela Sim. simplesmente vai recomeçar a partir de um diagnóstico, onde a gente precisa se reinventar, porque é possível. É, e eu acho que você cumpre esse papel muito bem, porque, primeiro, você é uma mulher que passa essa visão, né? Uma mulher bonita, uma mulher alegre, passa isso nos seus olhos, todos os vídeos. Mesmo quando você está brigando, achando ruim, você está passando essa alegria. Eu passei a te observar mais em Aham. relação à luta pela sua. Não, não pela sua, né? Mas a luta pelos direitos, né? Então eu vi, poxa, realmente é de tirar o chapéu e eu acho que é uma ajuda muito grande para quem pensa que está tudo perdido, né, Janaína? Igual eu olho assim e falo assim, poxa, o que a gente precisa de fé, a gente precisa ter fé, mas a gente precisa de exemplos, né? A gente precisa de exemplos para ser boas, melhores a cada dia, precisa de exemplos para poder não desistir. Então, eu sempre falo que os vídeos, às vezes a gente grava esses podcasts, um tem muitas visualizações, outros tem menos visualizações, mas eu tenho certeza que se chegou para alguma pessoa, com certeza não foi à toa, alguma pessoa com certeza ela vai ajudar a compartilhar e passando, porque informação hoje é tudo, né? E eu acho que você faz muito bem isso. E me conta do Instituto, como é que foi, assim, você começou, vou fazer o Instituto. Qual foi a primeira pessoa que você foi atrás para poder te ajudar com isso? Menina, na época, advogado, né? Para me Ah, ajudar a fazer o estatuto e fazer tudo direitinho diante da lei, né? Para que não fosse nada barrado, desaprovado. E eu me lembro que eu sou muito assim. Para mim, eu vejo um problema eu vejo a solução. uhum. Eu não consigo ver problema como problema. Eu vejo uma situação para eu resolver. Então, quando eu falei, eu vou fundar um instituto, eu fui atrás de amigos que trabalhavam na política. Eu falei, olha, como é que eu faço isso aqui? Como é que funciona isso? Fui buscando informação. Aí eu mesma ia no cartório, registrava tudo, peguei a assinatura de todo mundo que quis participar do instituto. Tem que autenticar a assinatura de todo mundo. É trabalhoso tudo, né? Todo esse processo. Burocrático, né? E isso. E aí eu fui atrás de todo mundo, falei, vamos fazer isso aqui funcionar. E no ano seguinte, eu engravidei do João. E depois eu tive que ficar 3 anos aí cuidando mais, dedicando mais ao João nos primeiros anos de vida dele. E uma coisa impressionante para mim é que o Instituto, ele literalmente caminhou sozinho. É um projeto tão do coração de Deus que esses 3 anos que eu não me dediquei tanto, nunca deixei de dedicar ao Instituto, mas que eu não me dediquei tanto, os 3 anos iniciais, eu continuava recebendo semanalmente pessoas no Instituto, pessoas que se cadastravam, pessoas que chegavam onde eu podia dar uma palavra de apoio, uma informação. E as pessoas ficam assim, informação? É isso que o Instituto faz? Informação é tudo. Informação é Exatamente. remédio, informação. Eu me lembro de receber mensagens de pessoas falando que queriam tirar a própria vida porque, eu estou estudando medicina, eu descobri um diagnóstico desse, para que eu vou estudar? Era meu sonho, acabou meu sonho, como é que eu vou fazer cirurgias, como é que eu vou fazer minhas coisas, etc, etc. E assim, e eu falava, meu Deus, e para mim É. não era é um grande problema, mas para mim não era um grande problema porque falei, para mim é uma coisa que eu vou resolver, para ele já não é assim, para ele é um motivo de acabar com a vida porque não vê Gente, a vida é solução. tão rara, né? A vida é tão importante. Como que as pessoas são diferentes, né? Você pegou um limão, fez uma limonada. A pessoa pega um limão e de repente ela vai chupá-lo azedo e vai fazer careta, né? Exatamente. E É, é, e é sobre isso, sabe? É a gente entender que não tem absolutamente nada na vida da gente que acontece por acaso. sim. Então, se Deus permite isso, por mais doloroso que seja, tem um porquê. E eu me lembro de uma vez questionar a Deus, falar, olha, será que o Senhor vai me curar um dia? E eu lembro perfeitamente, eu estava dentro do avião, numa viagem, voltando de São Paulo, e eu sentei, Deus falou para mim, e eu perguntando para Deus, Deus falou para mim assim, olha, da sua deficiência, não, na sua deficiência eu já te curei. Agora confia. Uhum. E eu fiquei assim, na sua deficiência, ficou aquele negócio confuso para mim, é porque
tem aquele versículo que fala, né, que se tem uma parte do seu corpo que pega, arranca ela, lança fora, porque o que interessa é o céu, não é Uhum. ficar murmurando, reclamando, né? Sim. E o que eu entendi quando ele me disse assim, na sua deficiência eu já te curei, é que não era isso que Ia te parar. ia me parar, entendeu? Uhum. Então, assim, se ele me curar ou não, não importa, porque na minha deficiência ele já tinha me curado. Eu não sofro com isso de carregar ela, de das dificuldades que eu enfrento no dia a dia, eu não sofro. Literalmente, as pessoas ficam. Ah, mas eu falei, gente, eu não sofro com isso. Eu acho que o sofrimento maior dessa deficiência não visível é ter que dar satisfação, né, para o outro. Igual você mesmo disse num reel do seu Instagram, que às vezes está na fila, a pessoa está olhando, às vezes está fazendo. Eu não sei se foi exatamente isso, mas que isso incomoda mais, né? De você parar numa vaga preferencial e uma moradora falar assim: nossa, mas por que ela para na vaga preferencial? Porque atrás de você existe o sucesso de ter sido Miss várias vezes. Então, fica parecendo um pouco de favoritismo. Ai, não, é só dar um cartãozinho para ela, ela pode parar. Sim. Né? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, né, leigo do assunto, eu acho que isso é o que dói mais. Né? De chegar numa fila e a pessoa questionar sua deficiência porque ela não é visível, não é? Giovana, é constrangedor para gente que tem uma deficiência invisível chegar e entrar numa fila preferencial e a pessoa sempre no guichê fala: olha, você está na fila errada. Aqui a fila é lá. Mas é assim, incontáveis vezes que isso acontece comigo. É no Uhum. supermercado, é no aeroporto. Gente, enfim, Tem que colocar na testa, né, uma plaquinha. Sou entendeu? deficiente, minha deficiência é invisível. É incrível. Eu fico irritada com isso, porque eu acho que é o que mais incomoda. O que mais incomoda não é dar a satisfação, porque eu acho que a satisfação ela pode ser informação, mas você ser questionada por estar ali numa coisa que é direito seu, Sim, porque simplesmente porque você tem as duas pernas, porque você não está andando mancando, porque você não está com uma barriga de grávida, porque você não tem o cabelo todo branco e a pele enrugada com mais aham, de, né, com mais idade. Então, isso eu acho que faz valer essa luta, né, correr atrás dos direitos, porque muitas vezes, Janaína, eu vejo que coisas não funcionam porque a gente se cala. sim. A gente se cala. É, aconteceu aquilo, não, não vou fazer, não vou falar nada, não, porque, não, né, vou deixar para Sempre. lá. Sempre assim. Então, isso, o que que vai acontecer? Você não vai resolver o seu problema, mas acontece que outra pessoa vai passar por aquilo também. Exato. Então, muitos críticos falam assim, ai, você é barraqueira, ai, nossa, que vergonha fazer isso. Gente, não tem nada de barraqueira, nem tem que ter vergonha de fazer valer seus direitos, né? Eu tenho vergonha zero de gritar o meu Também. direito em Eu qualquer lugar, também. em qualquer situação. Como eu disse antes, é constrangedor. Eu acredito que a forma como a gente é tratada na sociedade machuca muito mais do que a própria deficiência. Porque com a deficiência a gente lida, a gente dá um jeito, a gente vai se resolvendo. Agora você tem que lidar com o outro, te julgando. Eu, por exemplo, eu saio com a bengala e entro no prédio escuro de bengala. Saí do prédio com a bengala, eu guardo a bengala, entro no meu carro e vou dirigir. A pessoa fica olhando pra mim assim, como assim? Como Ela tá assim? enganando quem? Essa menina que sem vergonha. E, né, o pessoal fica assim, achando que é o cúmulo do absurdo a pessoa ser baixa visão e conseguir dirigir. As pessoas agora, a ignorância faz isso. Uma pessoa com a visão, com uma visão, a monovisão, a pessoa consegue dirigir Sim, normalmente. sim. Então, por que a baixa visão não? Então, as pessoas não têm conhecimento sobre isso. E eu luto muito pelos direitos, né, da pessoa com deficiência, porque é o que você falou. Giovana, hoje eu consegui chegar numa situação da minha vida que eu consigo, né, ter as minhas coisas, muitas coisas eu consigo pagar, consigo fazer, mas não é sobre isso, não é sobre o valor, é sobre o direito adquirido, Uhum. né? A gente teve um caso Do aí parque. recente, né, do parque, onde as pessoas não queriam me dar e a gente tem por lei, né, o direito de meia entrada em ambientes de lazer, né, teatro, de Uhum. esporte.
E aí eu cheguei lá, falei com a pessoa, olha, eu queria pegar o meu carimbo da metade, da minha meia. Ela falou, não tem como, porque a gente só dá o carimbo para o acompanhante. E o acompanhante tem que ter mais de 18. Eu falei, não, mas o meu acompanhante não tem mais de 18, é meu filho, então você tem Ele que já dar para vai... mim o carimbo. Não, não tem como. Eu falei, mas peraí, então alguma coisa você tem que fazer? E aí a pessoa falou assim, não, não tem como, a regra do parque é essa. E aí eu falei, você tem certeza? Você quer realmente tomar uma denúncia? Porque eu vou denunciar isso no Ministério Público Federal. Não, pode fazer, ainda riu na minha cara. Eu falei, olha, falei, não precisava dessa. Eu falei, acho que ela não imaginou com quem ela estava falando no sentido assim De de saber ser dos uma seus pessoa que eu direitos. ia Uhum. atrás de resolver isso, Sim. né? E isso deu uma repercussão, né? Porque eu fui lá e paguei. E é o que eu falei, não é sobre o valor. Porque, graças a Deus, eu tenho condição. Mas eu penso nas outras Não, pessoas. é um Quantas valor, pessoas é um querem? valor que não é um valor monetário, né? Mas é um valor assim que até muito pelo contrário, é um valor que não existe uma moeda que consiga pagar uma. Não existe Exatamente. indenização que pague isso. E aí, assim, eu ter que lidar com isso, meu filho ainda fala assim, ai, dá até vontade de ir embora, né? Porque ele viu a situação ali, viu que eu estava tentando resolver, não consegui resolver, por quê? Aí ele, mãe, vamos lá pagar e resolver. Eu falei, não é assim, as pessoas têm que entender que lei existe para ser cumprida. Sim. Então, assim, o pessoal ainda brinca comigo, você tem que candidatar, há anos que eu escuto isso, você tem que candidatar porque você Político. gosta de fiscalizar. Eu falei, não, eu não gosto de fiscalizar, mas onde eu vou, eu fiscalizo. Então, eu quero que aconteça o meu direito, eu quero que eu tenha o direito que já foi conquistado. Né? Então, eu acho que, acho não, todo direito que foi conquistado foi com muita luta, não é fácil conquistar um Gente, direito. e isso começa dentro de casa, né? A partir do momento que você se deixa, uma pessoa grita com você, né? Até nas relações, Sim, grita com você, falta respeito com você, não te respeita. É a mesma coisa, porém fora da porta para fora, sim. né? Então é muito interessante. Eu acompanhei aquilo e falei assim, gente, essa mulher é porreta. Quero muito entrevistá-la. Não, e o Não vou poder. desfecho disso foi o melhor, né? Foi. Porque depois o dono do parque me ligou 2 dias depois e falou: eu queria entender o que aconteceu. Eu expliquei para ele o que aconteceu. E ele falou: não, eu realmente vi pelas câmeras você conversando com 3 funcionários, você tentou mesmo, de fato, explicar. E eu não entendi por que eles não quiseram te dar, mas enfim. Eu queria que você viesse para o parque com seu filho, passasse um dia aqui, trouxesse quem você quiser para participar com você e tal. Eu falei, não, para mim não precisa. Vamos fazer diferente? Vamos fazer um dia amigo PCD, onde você deixa as crianças, a gente coloca aí 150 crianças para poder brincar um dia inteiro, ou Hum, pelo menos uma tarde inteira, o que é possível fazer, e vai acontecer nesse sábado, né? Eles que aceitaram, bacana. toparam, então tá indo para lá mais de 300 pessoas É agora, mesmo? para passar uma tarde no parque. Mas Então, aí eles vão fechar o parque só para atender essa demanda, né? acredito que não, né? Que o parque cabe muita Cabe gente, né? muita gente. Mas eu sei que eles chegaram no número máximo ali para poder fazer Que acontecer à tarde. bacana. Daí. É muito interessante. Olha só, uma repercussão. Foi um vídeo que você gravou, um ou dois vídeos, né? E deu Foi um essa, vídeo só, né? Que aí deu e deu essa repercussão e deu uma solução, né? Porque muitas vezes o cara que está ali, a pessoa que está ali, ela não recebeu o treinamento e ela mal sabe de lei, né? Muitas pessoas adoram saber os deveres. Eu tenho direitos, mas não sabem os deveres, né? Então, assim, sem entrar muito no caso, mas existem pessoas por trás. A lei é federal, a lei máxima. Então, as empresas elas têm que se adequar ao que está acima dela. É, E aí isso é válido para a padaria do seu Joaquim, como para um parque de diversões pequenos, para Disney, né? Serve para qualquer um. sim. E eu acho isso foi fundamental, E viu? a minha briga no dia foi falar, olha, a pessoa, mas é a regra do parque. Eu falei, olha, eu vou te explicar uma coisa que talvez você não saiba. A regra do parque, ela não pode estar acima da lei. Então, vocês precisam repensar o que vocês estão fazendo, porque está Uhum, errado. Se você não tem condição de me dar meia, você tem que me dar uma inteira e deixar eu passar. É sobre isso. Não tirar uhum. meu direito, porque o erro de não conseguir dar a meia não é meu, é do É parque. do parque, Porque da tem administração. o cartãozinho que passa e não consegue passar a meia só, né, pra Uhum. mim. Então, eu falo, então tem que então me libera, é Libera simples, né? inteira. Eu achei muito interessante e eu tenho certeza que você acabou é, mexendo com muitas pessoas
inclusive comigo mesmo, que às vezes tantas coisas que a gente deixa passar para Outra coisa, Giovana, que eu falo muito é sobre os aviões. Hum. Quando acontece o overbook, né, que você não consegue embarcar, ou que cancela de última hora e as pessoas ficam ali esperando. E eu falo mesmo, falei, gente, tem que entrar com uma ação. Tem que entrar porque eles são obrigados a ressarcir. Você está perdendo compromissos, meu filho perdeu prova, já aconteceu. Acabei de receber uma notícia do advogado falando, olha, a gente ganhou, né? Então, eu já ganhei 2 processos no ano passado só dessa questão do avião, porque... Aí você imagina, se um avião inteiro processa, se toda vez que isso acontecesse, um avião inteiro A processasse... companhia vai buscar excelência. Entendeu? Né? Exatamente. A companhia vai procurar não deixar isso acontecer mais. Agora é um ou outro de um avião com quantas pessoas? Mas eu acho que mais é pela parte burocrática. As pessoas não têm um passo a passo. Porque tá todo mundo ali que está falando sobre o assunto está querendo vender um serviço. Né? Um advogado que está falando, não faça isso. Mas, assim, precisa ser... Eu falo isso porque uma das minhas filhas é advogada, e eu, assim... Eu poderia processar, mas eu não preciso pagar, né? Vai me xingar. Preciso pagar, mas eu tenho uma facilidade maior. Todo mês de novembro, eu fico 30 dias fora. De uns 4 anos para cá, eu tenho conseguido ficar 30 dias fora com meu marido. E dessa vez nós fomos para a Turquia, e na Turquia, na volta, nós fizemos era uma escala no Charles de Gaulle, em Paris, e aquele aeroporto ele é gigantesco, né? Aí pegamos uma informação mal dada lá, era conexão. Fomos de ônibus, a gente tinha que ter ido de trem, fomos de ônibus, chegando lá, o avião estava lá, mas já tinha fechado as portas. Aí, moral da história, perdemos o voo, eles nos relocaram para o voo do dia seguinte, mas nós gastamos com hotel em Paris, né, que é caro, Sim. Tivemos que alimentar lá. Aí eu falei com minha filha, não podemos entrar. Mas aí bate aquela preguiça, Janaína. Fala assim, meu Deus do céu, aí eu vou ter que pegar documento, isso, aquilo. Tá, a gente vai resolver. Acaba deixando para lá. Sim. E é isso que não pode, sabe? Eu tenho que me policiar também. Eu tenho o prazer de ir lá, eu pego o documento, peço no guichê, que tem o documento próprio que a gente tem que pedir, eu esqueci o nome aqui agora. Mas você vai lá e pede, entrega para o advogado, acabou, tchau. Pois é. O problema é que a gente quer acompanhar o processo vivendo o processo. E não pode, exatamente. Principalmente no judiciário, igual nós temos no Brasil, que cada processo demora aí 1 ano, 2 anos, 1 ano quando errado. 2 anos, 3 anos, né? Pois é. Aí não resolve, não. Uma hora vai resolver. Uma hora resolve. Pode demorar, mas resolve, então faz e tchau. O prejuízo você já tomou. E ainda extraviaram nossas malas, que nós despachamos lá na Turquia, minhas malas com todas as minhas coisas. Eu fiquei em Paris, eu tive que vestir a mesma roupa 2 dias, né? Só acho que estava frio. É verdade, se tivesse calor, aí ainda ia ter que comprar roupa. Fui na farmácia, comprei um desodorante lá para poder disfarçar, mas ainda demoraram mais uns 3 ou 4 dias para acharem a nossa... Aí tem que sair daqui, ir lá em Confins, pegar a mala. Então, assim, essas coisas não podem acontecer. Eu sei que eu estou falando isso aqui. Eu estou depondo contra mim, porque eu preciso mudar também. A gente precisa colocar a boca no trombone, né? Eu anotei aqui sobre essa questão do seu instituto. Saiu aqui da tela, mas é uma coisa... O que o Instituto precisa mais hoje? Qual é a carência mais carente? Olha, hoje eu já não posso dizer dessa precisão, que eu acho que é sempre voltando no mesmo assunto, a informação. Né? A gente agora a gente aplicou para alguns processos de lei, de incentivo, então tudo isso dá para a gente um leque muito grande para poder trabalhar, ter a sua própria sede, para contratar os funcionários, porque as pessoas querem que a gente faça cuide das outras pessoas, mas isso não é um favor e isso custa dinheiro. Né? Eu, por exemplo, tenho um filho, tenho que sustentar um filho, uma casa, né? E preciso pagar. Então, se eu vivo do instituto onde eu não recebo nada, não tem como eu trabalhar pelo instituto. Então, né? Eu estava sempre ali cuidando de uma coisa à parte, tendo meu trabalho e o instituto, tendo meu trabalho e o instituto. Esse ano eu falei, olha, chega.
Chega, porque o Instituto eu já faço coisas grandes com ele que às vezes prejudica até o meu próprio trabalho, porque me demanda tempo Uhum. para realizar os projetos, os eventos que a gente faz. Então, esse ano eu falei: olha, acabou, eu vou me dedicar completamente ao Instituto, abrir mão de tudo, assim. Falei, ai, meus amigos, isso não foi impossível. Eu falei, não, porque eu sei do meu tempo para trabalhar, que não é longo, Uhum. né? Porque eu também não abro mão de passar tempo com meu filho todos os dias. E isso é até uma discussão eterna, né, das mães. Falar, ah, eu larguei meu menino na creche ou com não sei quem, e eu voltei a trabalhar, que eu acho que a mulher não pode abandonar a vida. E respeito, né, esse pensamento, mas o meu pensamento é diferente, então eu faço questão de estar com meu filho. E quando eu fui deixar ele integral, ele emagreceu 3 quilos em 3 meses, Ô, de dó. tanto que o menino sentiu. Ô, dó. Então eu sei do meu tempo para trabalhar, né, como é curto, e do tempo que eu preciso para me dedicar. E eu olho para o Instituto, eu falo, olha, ele vai completar 12 anos com projetos gigantes que a gente atingiu pessoas do Brasil inteiro. E isso eu não estando ali 100% com o meu tempo de trabalho. Imagina agora. Que você vai estar Então, assim, disponível para ele. o que a gente precisa hoje é de apoio das pessoas para compartilhar informações quando a gente postar alguma coisa, quando a gente publicar no próprio canal do YouTube, né, que chama Programa Instituto Holofotes. Uhum. Então, assim, compartilhar informação, porque a gente está falando no Brasil de uma população de 6 milhões de pessoas com baixa visão. 6 É milhões muita de gente. pessoas. Né? A gente tem uma população aí de 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Uhum. E dessas 6 milhões, só baixa visão. Mais 500 mil de cegos. Nossa. Então é um público muito grande que precisa de atenção, precisa de políticas públicas, né, de acessibilidade, de inclusão, precisa ser vista. Né? Como a gente fez aí com o autismo, a gente vê o autismo, o espaço que ele conquistou, né, na sociedade, em questão de visibilidade. Sim. No esporte a gente vê muita coisa, a gente já reconhece hoje o símbolo do autismo. Uhum. Então tudo é uma luta, né? E é o que eu faço pelo Instituto hoje. É uma luta para que a pessoa com deficiência visual também seja reconhecida, seja vista, porque nós temos voz, nós existimos, né? E as pessoas não podem ficar se escondendo mais em casa. Eu sou contra isso porque realmente a pessoa perde visão, ela não tem uma calçada decente para ela andar, ela vai cair, ela vai bater a cabeça numa árvore que não foi podada. Orelhão hoje em dia não tem mais, mas eu já bati a cabeça demais em orelhão, que a gente andava. Eu andava à noite, que eu tenho que olhar para baixo, aí eu bato a cabeça. Então, assim, uma série de coisas que a gente vive que às vezes a pessoa prefere ficar em casa. Porque é um poema que eu publiquei essa semana, né, que fala sobre isso. Às vezes a gente quer ficar em casa porque a gente sabe o que tem na nossa casa, os móveis, as cadeiras. Você já mapeou aquele lugar. Meu filho, ele nunca foi uma criança, vamos dizer, uma criança normal, porque ele nunca deixou o brinquedo espalhado pela casa. Ai, porque ele preocupa com você. Porque ele sabia que eu chutava, quando ele deixava no início, eu chutava. Quantas vezes você bateu seu dedinho nas quinas? Até hoje, né? Até hoje, né? Então ele falava, minha mãe, meu brinquedo. Eu falei, já falei para não deixar, eu não enxergo, eu chuto. E aí ele mesmo já acordou e falou, peraí, minha mãe vai quebrar meu brinquedo. Aí eu tiro do chão, né? Pelos 2 motivos. Óbvio, porque ele preocupa comigo e outro porque é o brinquedo dele. Então, são esse tipo de situações que a gente precisa dar o grito e falar, olha, eu existo, eu tenho uma deficiência que não é vista, que é invisível, que precisa ser respeitada, e eu tenho meu espaço na sociedade, dá licença que eu preciso existir. E o Instituto Holofotes, ele, vamos supor, a pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir, ela falou assim, olha, eu tenho um problema grave de vista, e eu não era assim, mas não é retinose pigmentar. Ele também vai atender as pessoas com deficiências, outras deficiências Sim. de baixa visão. Eu tenho amigos oftalmologistas, né? Acabei fazendo muitos amigos nesses anos. E eles brincam comigo assim, falam, você quase já pode atender, porque são tantos casos que eu recebo. E às vezes a pessoa já chega me falando o que ela está sentindo, e eu olho e já falo, olha, vou te indicar, vou te mandar para tal especialista aqui, porque, por exemplo, coçar o olho. Sabia que não pode ficar coçando o olho, que a gente passa a mão, às vezes, vista cansada? Fica coçando, porque isso dá um ceratocone, isso pode gerar um ceratocone. Eu já notei que quando eu esfrego os olhos, ele fica meio embaçado depois, né? É uma estrutura gelatinosa, então você fica ali apertando, né? É. E aí, o pessoal, quando às vezes chega falando, é porque eu tenho isso, eu tô coçando, eu tô não sei o quê, aí eu já
vou escutando o diagnóstico, vou te indicar para um colega meu, que é oftalmologista, que é especialista em retina, ou em córnea, ou infantil, ou etc. Enfim, eu já vou ouvindo as pessoas e já vou indicando. E a gente tem parcerias, né, com clínicas no Brasil. Então, às vezes, me chega uma pessoa lá de São Paulo e fala, ai, eu queria tanto uma consulta, eu sou carente, eu não consigo pagar uma consulta. A gente tem para onde indicar essas pessoas. Aqui em Belo Horizonte também a gente tem. E não uma vez a pessoa perguntou para mim assim, ai, mas o médico é bom? O brasileiro, ele não está acostumado a ganhar coisas. Então, quando está ganhando, ele não acredita. É verdade. E fala, o médico é bom? Eu falei, deixa eu te falar, é o médico que eu vou, é o médico que eu levo o meu filho, o médico que hoje, inclusive, levei a minha mãe. Então, o que eu tenho de bom para mim, o que eu conquisto de bom para mim, eu quero para o próximo. Né? Que eu tenho meus princípios bíblicos, onde eu tento aplicar sempre, muito nítidos para mim. Então, não adianta nada, porque eu alcancei um patamar, né, vamos dizer, mais alto e tenho contato com pessoas, né, importantes, não é por isso que eu vou pegar, aproveitar para mim e não vou fazer. Deixar para o outro, né? Que agora, quando você, no início da conversa, você falou que para o diagnóstico, no meio daquela confusão toda e desestrutura, né, que abriu buraco no chão, você disse que viajou para vários lugares para saber se tinha cura. A pessoa hoje que tem, que para saber se tem a retinose pigmentar, ela precisa de qual exame específico? Um eletroretinograma, um exame de fundo de olho, que é o básico. Que é o básico, né? O fundo de olho. E muitas vezes as pessoas não fazem. A minha mãe me levou ao médico, eu tinha 8 anos, porque eu já tinha... Ela notou alguma coisa em mim. E chegou lá, o médico fez um exame da tabela de Snellen lá e pronto. Não tem nada, mandou para casa. Ou seja, na época... Já podia ter visto a minha retinose desde então. Ia mudar o quê? Ia mudar que eu não ia bater meu carro 2 vezes na vida. Nossa. Né? Mas não tinha tratamento mesmo? Não, mas uma vez que você sabe que tem o diagnóstico, a forma de viver, você desenha em torno daquilo. Uma coisa importante que você falou aí, e eu achei também muito interessante que você postou, é essa questão da baixa visão, você poder dirigir. Igual o meu ex-marido, pai das minhas filhas, ele tem uma visão só. E ele pilota moto, ele faz tudo normal. Só que a carteira dele é renovada anualmente. Né? Então, assim, é muito interessante deixar claro, porque é muito fácil as pessoas olharem e falar assim, ai, tem baixa visão, é só não dirigir. Né? Por que dirige, então? Né? Eu acho que você também já deve ter passado por isso. Sim, então. Mas é uma questão da nossa responsabilidade também. Né? Eu sei que à noite minha visão é pior. Se precisar, ainda consigo dirigir. Mas, por exemplo, eu não vou a lugares que eu não conheço. Sim. Que eu tenho que ficar olhando a rua, reconhecer o espaço inteiro, esquece. Não faço isso. Porque aí, se eu começar a olhar para o lado, eu olhar para cá, eu vou perder algum momento da minha visão, algum campo ali, eu vou perder. Então, o que eu faço à noite? Eu prefiro não dirigir. Vou de Uber, eu vou com alguém, mas eu prefiro não dirigir à noite, porque eu sei o risco que eu estou me colocando e colocando outras pessoas. Né? Então, tem que ter essa responsabilidade e acompanhar, obviamente, sempre com o oftalmologista. Acompanhar pelo menos uma vez por ano, né? E eu estou vendo um colarzinho do girassol aí. Eu gostaria que você me mostrasse para o pessoal, porque a gente já viu o colar de quebra-cabeça, que é do autismo, né? E aí, conta pra gente. Eles adaptaram, né? Aqui, ó, o colarzinho. É o colar de girassol, que foi uma lei que foi sancionada em 2023, que é para amparar pessoas com deficiência oculta. Uma vez eu ouvi assim, nossa, mas não tem nada a ver esse colar com o seu look, né? Porque realmente... Se você colocar um vermelho... Mas ele é gritante exatamente por isso. Eu adoro girassol, sou suspeita. Mas realmente, falar que ele combina com os looks, eu não posso falar. Você mata um look colocando um colar desse, mata. Mas a intenção é exatamente essa. Mas matar a curiosidade das pessoas antes de falar que você está numa fila errada, Exatamente. O importante é que ele chame a atenção e que as pessoas entendam sobre isso. É quando eu falo da famosa informação. Né? Até discuti isso uma vez, na semana passada, com um político, falando, olha, não adianta nada existir a lei se não existir fiscalização, se não existir campanha de conscientização. Que a pessoa olha e fala assim, eu falo porque eu publiquei um vídeo recentemente sobre isso, e próprias pessoas com deficiência falaram assim, não sabia disso. Sim,
É verdade. Então, se nem a pessoa com deficiência que, Eu só que vai sei do usar. quebra-cabeça, Aham. só sei do quebra-cabeça porque a minha filha mais velha é professora e ela dá aula para crianças Autista. atípicas Aham. e ela me falou para mim assim, era uma moda. Sim. Pois é. E aí todo mundo. Mas é por isso, porque não E eu existiu sou essa jornalista, campanha. gente. Olha só. Não existiu essa campanha de conscientização. Então não adianta nada fazer selo disso, selo daquilo, se não tem A fiscalização é. uma campanha que vai conscientizar as pessoas que a gente tem um problema cultural, né? Então, assim, é o que eu falo às vezes. O meu trabalho ele não é fácil por nada, porque eu vivo num país, né? A gente vive num país que as pessoas, a maioria da população, não tem assim acesso ao básico, que é um saneamento básico, que é para a existência, para sobrevivência. Então, você fazer uma campanha de conscientização, né? Conseguir ali brigar com esses concorrentes, você fala, nossa, não que isso não seja uma luta legítima, mas o problema é tão maior, Exatamente. né? Existem problemas tão maiores no meu país, né? Então, assim, isso aqui é um problema? É um problema, mas é tão pequeno perto de outras coisas que são básicas para a sobrevivência que a gente acaba ficando sempre em segundo plano, mas não desistindo, obviamente, que tem formas de levar informação, né? Que é o que a gente faz. Eu tenho uma grande amiga, uma amiga do coração. Ela é do tempo de faculdade de jornalismo, foi minha primeira graduação, lá em 2006. Eu era bem novinha, tá? Para não fazer a conta e pensar que eu tô com você. E eu encontrei com ela esses dias para poder almoçar. E ela recentemente, ela depois foi fazer pedagogia, fez neuropsicopedagogia, se especializou e se apaixonou como uma professora. Uhum. E ela passou num concurso de escola pública de uma prefeitura municipal. E aí ela falou comigo, Giovana, você não sabe o que é, me pergunta o que não tem de ruim que eu vou te falar que tem. E aí ela foi me contando casos assim que a gente vê, a gente imagina que está lá na pobreza da África, que está lá no Vale do Jequitinhonha, num lugar que a gente não tem acesso. O negócio está aqui, ó, num bairro, uma cidadezinha vizinha. Muita carência, Sim. sabe? De você perguntar para uma criança qual foi o melhor dia da vida dela, uma criança de 8, 9 anos, ela falou assim, o dia que eu comi chocolate. Exatamente. E aí você fala assim, gente, quando você tem essa... É justamente isso que você disse, quando você tem essas necessidades, outras coisas vão perdendo um pouco a notoriedade, sim, né? Sim. Não dá para concorrer com isso, né? Diante de um problema desse tamanho que a gente enfrenta, né? E não é por falta de impostos que a gente paga, que a gente paga muito, mas infelizmente a corrupção, né? Ela é gigante. Né? A falha na administração pública, enfim. Eu não estou aqui para apontar dedo, porque apontar o dedo é muito fácil, né? É difícil ir lá e administrar, mas as pessoas que estão ali deveriam ser pessoas, né? Que administrassem bem, que fizessem... um pouco mais de consciência, né? Exatamente. Porque para as isso leis... não acontecer, né? Porque as leis, elas são feitas para ser cumpridas, e aí elas acabam... As leis são lindas, estão no papel. É igual eu falo de arquitetura e engenharia. Uhum. A arquitetura fica linda no papel. Colocar lá para ficar bonito. Exatamente. Para colocar em pé ali é difícil. Então, são duas coisas que caminham juntas, mas que precisam de uma compatibilização. Sim. Né? Agora, a gente vai falando. Eu fiquei muito curiosa do seu livro. O livro que você escreveu... Ai, obrigada. Você coloca o livro dela na tela para gente? Eu achei muito interessante. O Missionária. Me conta um pouquinho a respeito do Missionária. Obrigada. Vamos lá. Eu tive essa ideia de falar do Missionária porque, para mim, ser Miss não era apenas um sonho de criança, né? Que toda criança quer ser princesa, quer ser, né? Quer ter a coroa e tudo mais. Mas foi muito mais de ter uma voz ativa, porque eu sabia que se eu tivesse uma notoriedade, eu teria uma voz ativa. Então, mesmo antes de me tornar Miss, por exemplo, eu sempre visitei asilos, casa de criança com câncer. Eu sou doadora de sangue, principalmente porque eu sou O negativo, então, assim, serve para todo mundo. Uhum. É o mais egoísta, né? Que só pega o dele, mas serve para todo mundo. E eu acho que
o Miss pra mim, eu acho não, o Miss pra mim foi um propósito de vida. Uhum. Porque quando eu fui Miss, que eu tive essa notoriedade, eu falei, agora eu não ganhei o Miss Brasil, eu fiquei em segundo lugar. Mas eu digo que eu me realizei, porque eu consegui ter uma voz ativa e fazer, Sim. né, o que eu faço, imagina, 12 anos depois do concurso, eu estou aqui trabalhando com o Instituto e ajudando milhares de pessoas. E esse ano para frente, então, eu tenho certeza que vão ser ainda milhares e muito mais pessoas do que todos esses anos juntos que a gente fez até aqui. Então, para mim, o missionário é nesse sentido de usar a notoriedade que Deus me deu, né, da própria beleza, assim, que Deus me deu, de poder entrar em lugares que realmente a beleza leva, Uhum. ao mesmo tempo que a gente vai falar disso depois, né, como que a beleza eu acho que prejudica também, porque ao mesmo tempo que leva, as pessoas muitas vezes olham e não dão a credibilidade, né, porque, a mulher bonita, É, só é bonita, né? Não ela pode não ser pode ser inteligente. inteligente. É. Não pode. A mulher bonita, ela Aham. tem que ser só bonita, ela tem que ser. As pessoas, muitos homens não respeitam. Sim. Não respeitam. Isso é um problemão pra mim, porque eu bato de frente, eu enfrento, eu não admito. Então, assim, muitas vezes eu recebo porta fechada na cara porque a pessoa vem com a intenção de Aham. conseguir alguma coisa e não consegue, né? Que eu não tô ali para aquilo. Uhum. Então, o missionária que eu escolhi nesse livro foi para dizer isso, contar algumas histórias dentro do meu universo de Miss, desde meu primeiro concurso que eu ganhei com 8 anos de idade, até Pernambucanas que eu ganhei nacional, fui para disputar em Curitiba, enfim, outros que eu ganhei também internacionais. Tudo que eu fiz nesse universo foi sempre pensando no meu propósito, nunca foi só no concurso. E esse livro, para quem quer adquirir, ele ainda está à venda? Menina, esse livro é diretamente comigo. É? Eu tenho até que lançar o segundo, que já mudou muita coisa da minha vida, mas pelo É. Instagram, pelo Instituto Holofotes e pelo meu também, Eu as vou pessoas deixar conseguem. tudo descrito, tanto holofotes, contatos que você autorizar, deixar ali, porque eu tenho certeza, como o YouTube ele é atemporal, Aham. né? Eu acho que em qualquer momento ele Sim. fica ali batendo anos e anos e anos, então é bom a gente manter esses contatos todos atualizados, né? Aham. E muito interessante. E aqui você dá alguma dica para quem quer ser Miss ou você só conta a sua visão? Menina, tem alguns momentos, sim, que a gente fala um pouco do universo da beleza, né? Uhum. É, ainda mais hoje, com a chegada da informação, a Miss, agora que a Miss não pode ser só bonita mesmo. Então, e o que a gente tem visto muito nos concursos é como as meninas estão mais desenvolvidas na questão da oratória, Uhum. né? De se sentir mais segura, porque tá sempre ali gravando alguma coisa, tá sempre se vendo, olhando, apaga, não, isso aqui não ficou bom. Querendo ou não, isso é uma prática de treinar ali a fala, a oratória, como que tá, o que tá atraindo, o que não tá. Então, hoje em dia, eu digo que é muito mais tranquilo do que na minha época. É. Quando eu fui disputar o Miss São Paulo, um dos jurados era o Datena. Hum. E aí todo mundo gritando assim, ela é de Minas Gerais, volta pra Minas. E eu lá, sorridente, falei, olha, eu posso estar aqui, tenho direito de estar aqui. Pessoal, como que você participou sendo mineiro? Eu falei, gente, morando um ano em São Paulo, eu posso participar do concurso. Sim. Então eu tô aqui porque eu posso, tô lá sorrindo e tal e tal. E aí vem o Datena, né, com a pergunta. Aí você sabe que tem o Rio Tietê, que passa pela sua cidade, que cai a sujeira toda na sua cidade. Não sei, foi fazendo aquela narrativa e eu olhando assim já. Gente, E eu lá, fingindo que tava tudo bem, a mãozinha na cintura, sorriso no rosto. E o que esse cara tá falando comigo, né? E aí ele terminou a pergunta: qual que é a sua consciência ecológica sobre isso? Eu tinha 18 anos, eu saí de Betim para o mundo, porque o Miss São Paulo estava sendo televisionado pelo Brasil inteiro. Então imagina a pressão ali. uhum. Fora todo mundo gritando, sendo da Atena e tudo mais, eu já dei aquela respirada, eu falei, ó, eu acho que o Brasil, quando eu fui falar o Brasil, o Bra saiu, o Zil já não saiu, já arrumou uma embolação. Eu fiquei super nervosa com uma coisa simples de responder. Tudo por causa de quê? De falta de prática, de conversar, de comunicar, o que eu vejo muito diferente nas meninas hoje, né? Então, para Exato. mim, né, o Miss é saber aliar a beleza, a desenvoltura, Sim. né, a classe, porque a pessoa pode ter o dinheiro que for, comprar a roupa mais cara que for. Mais elegância e classe E ela não se não. compra. A elegância ela é inata. É, A verdade. pessoa pode estar de chinelo, de dedo,
de short, de camiseta, mas se Ela ela é. for elegante, Ela ela, é ela elegante, fica bonita, não tem exatamente. jeito. É igual a gente fala, né? Existem pessoas que podem vestir de ouro, mas vão continuar sendo. Abre a boca, acabou. Acabou. É triste. Mas você falou do Datena, eu vou fazer um comentário aqui, porque todo vídeo meu tem uma brincadeira. Ainda bem que você não levou cadeirada, né? É verdade. Eu tava longe, né? Quem Tava sabe, longe, né? né? Nossa, mas também ia ser Não, quem quase levou foi ele no ano seguinte, porque eu não fiquei feliz, porque esse ano, na verdade, eu fiquei em segundo. Eu participei do Miss São Paulo 2 vezes. Primeiro eu fiquei em segundo, em 2007, aí voltei em 2008 até ganhar. Só que quando eu voltei em 2008, ele tava lá na Band, na também. época. Não no concurso, mas na Band, eu encontrei com ele lá atrás dos bastidores. E aí eu falei com ele, você lembra de mim? Aí ele, tem uma vaga memória. Eu falei, pois é, porque eu nunca esqueci de você, do que você fez comigo, tá? Aí ele olhou mais um pouquinho, ele falou, você foi a Miss no ano passado? Eu falei, exatamente, precisava daquela comigo. Aí ele começou a rir e tal. Eu falei, não, mas eu te agradeço porque depois daquela eu vi que eu tinha que me preparar para qualquer coisa que viesse. E foi dali que começou a minha. Eu falei, eu nunca mais, em concurso nenhum, eu vou passar pelo que eu passei. Exatamente. Existem algumas coisas que acontecem na vida da gente que, mesmo como quando elas são ruins, ela acaba virando para o lado bom. Se você tem essa visão que não é aquele negócio assim, não, eu estou certa. Sim. Né? Quando você está aberta a melhorar, Sim. você pega aquela crítica e transforma aquilo dali no... Tanto que no Miss Brasil, quando eu participei, todo mundo falava, a melhor resposta de todas foi a da Miss Minas Gerais, a Janaína. Porque eu me preparei de uma forma assim, falei, olha, eu posso perder por tudo. Posso estar acima do peso, posso, sei lá, minha roupa, não sei. Posso perder por qualquer coisa, mas a minha desenvoltura vai estar perfeita. E assim foi feito, né? Graças a Deus. Então, Janaína, eu gostaria de te presentear aqui com o meu sérum facial. Lancei ele ano passado. Obrigada, adoro. A gente adora o sérum, Ai, nossa, é tudo de bom. Ele é para peles 30 a mais. Eu sei que esse ainda não chegou na idade, mas... Eu cheguei sim, não se engane. É 5 em 1, toque seco. Lancei ele ano passado, já estamos no segundo lote dele. Eu tô amando, mas eu sou suspeita, né? Porque é um filho meu. Obrigada. Depois você me fala o que você achou dele. Pode deixar que eu vou ficar assim, eu vou tentar. A gente publica lá os efeitos. Ótimo. E eu gostaria que você me contasse a história da bengala, que você não quis me dar spoiler. Ah, foi mesmo. A bengala foi o seguinte. Eu costumo falar que a bengala foi a única coisa que me fez chorar nesses anos. Porque uma coisa é a gente ter que lidar com a nossa fragilidade, falar, eu dou conta de andar aqui, de resolver aqui, resolver lá. Outra coisa é a gente expor a nossa fragilidade no mundo, né? Usar a bengala é saber que todo mundo vai te olhar. Eu ando com a bengala, eu olho no rosto das pessoas, todo mundo tá assim pra mim. Tentando achar no meu olho o negócio. E só que para eu começar a usar, não foi uma coisa fácil. Eu pedi a bengala, né? Chegou. Primeiro que foi, meu filho chegou, a bengala chegou, meu filho começou a chorar. Ele foi pro quarto, enfiou o rostinho no edredom e chorava, aquele choro profundo, profundo. Tem até esse vídeo. E eu falava assim, gente, o que você tá chorando, João? Eu falei, não, eu tenho que pegar essa cena, porque... E aí ele, quando ele conseguiu falar, ele, é porque você sabe que a mãe vai precisar usar uma bengala, é isso? Não, é porque não veio uma pra mim, eu queria ficar igual. Ai, que ela não acredita, eu falei, você quer uma bengalinha, filho? E ele, quero, mamãe, eu quero ficar igual a você. E aí eu pedi uma bengalinha pra ele. Oi, gente. E essa semana mesmo ele quis sair. Eu vou te homenagear essa semana, eu vou sair com a bengala. Gente, que fofo. E aí, eu me lembro que eu coloquei, né? Até então só tinha a minha, eu coloquei minha bengala dobrada na bolsa e fui para um restaurante com ele. Quando eu tô com ele, eu aproveito. Falei, o que tem aqui? Me mostra, filha. Ele vai me levando. Mãe, direita, esquerda. Ele pequenininho falava, arreto. Vai arreto. Eu falei, arreto, João. E aí ele falando pra mim, tal, sentei. Aí na hora de sair, eu fiquei olhando as mesas assim, eu falei, acho que dá pra passar aqui. Porque quando a gente perde a visão periferial, afunila. Então eu não consigo ver o ambiente num todo. Aí eu tenho que ficar olhando o caminho, mas eu consigo. Se eu olhar tudo, eu consigo identificar o local. Mas na hora que eu estiver andando, se alguém atravessar meu caminho, esquece. Eu vou jogar a pessoa longe, porque eu não vejo, não tenho a visão periferial. E aí eu olhando tudo assim, falei, eu vou
você é a bengala, ainda não vou tirar essa bengala da bolsa, eu ainda não tenho força. Meu filho pega a bengala, tira da bolsa e abriu ela. Fez aquele barulhão no meio que você abre, ela vai montando toda, né? Uhum. E fez aquele barulhão no meio do restaurante. Aí ele, pronto, mamãe, toma, pode ir que você tá linda. Ai, que fofo. Aí eu olhei assim, eu falei, vamos lá, né? Depois dessa, ele já mostrou como é que eu vou guardar. Então, assim, ele, sem saber, ele me encorajou, tão pequenininho, ele tava com 5 anos, 6 anos, me encorajou a usar e para mim foi libertador, porque todo mundo foi saindo da minha frente. Uhum. Aí o pessoal olhava, já saía, aí o outro falava que ajuda, o outro... Aí eu fui vendo o outro lado das pessoas, que as pessoas são empáticas, né? Algumas sempre vai existir, né? Um Zé Ruela por aí. Mas as pessoas, geralmente, elas têm empatia. Sim. Então, assim, o pessoal falou que ajuda. Que aí começou... Eu falei, gente... E mais ainda, eu entendi que a bengala é uma forma de comunicação. Porque, literalmente, quando a gente esbarra em alguém que a pessoa fala, não tá vendo não? Tá cego? É. Eu tô... Porque a bengala, quando a gente vê a pessoa de bengala, automaticamente já o cérebro já processa, ela tem alguma Sim, dificuldade, aí o que a né? pessoa faz? Ela mesma sai da frente, né? Ou se você tropeça, ela não vai Ela não xingar, vai te xingar, entendeu? é verdade. Então, assim, é o famoso, tá cega? Até que você explica que você tem Não, uma deficiência, pessoa. não precisa. Aí seu Então, dia precisa ter porque não tá 48 escrito horas. na testa da gente, né? Tô cega, eu tenho baixa visão, eu vou tropeçar. Então, a pessoa não imagina que você vai, né? Ela acha que você é uma pessoa que tá ali enxergando tudo como ela. E para mim foi, assim, libertador. Então, hoje eu falo para todo mundo, olha, não tenha vergonha de usar uma bengala, de se mostrar, de mostrar o que você tem, porque as pessoas que têm que estar do seu lado, elas vão ficar. É. Quem te ama de verdade não vai te abandonar por isso. Verdade. Né? Eu acho que é o que nós precisamos, né? Nos cercar as pessoas que querem e podem ajudar e aquelas que não querem, pelo menos respeitar. Eu acho que faz né? até um favor de sair de perto. Exatamente. Fala, já não atrasa minha vida, não atrasa meu caminho. Ai, mas, né, sei lá, meu namorado talvez vai ter vergonha de mim, ou minha namorada vai ter vergonha de mim. Olha, tchau. Tchau para você, é Tchau, verdade. porque minha realidade é essa. Você não tá aqui para poder agradar ninguém. Quanto antes você descobrir como o outro é feito, melhor ainda. Exatamente. Né? Se ainda tem visão, né? Quanto antes você descobrir como que o outro é feito, melhor ainda. Então, e as pessoas que nos amam, elas ficam. Com certeza. Elas cuidam da gente. E eu acho que é sobre isso a vida, Giovana. A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Então, às vezes, a pessoa recebe um diagnóstico e quer desistir de tudo, já começa a pensar a famosa preocupação, né? Começa a pensar no amanhã, no que pode acontecer amanhã. E a gente não sabe nem se vai acordar. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Essa é a única certeza. Não sabe quando, mas é a única certeza. A gente não sabe se vai viver para ver os netos, se vai viver 10, 20, 30 anos, se vai viver para amanhã comer um pãozinho de sal. Então tem que viver o hoje, o agora. Eu falo isso demais. As pessoas falam assim, nossa, quem te vê acha que você não tem problema nenhum, que você está sempre rindo, sempre brincando. Mas esse é o melhor remédio, rir. Sabe, rir dos seus problemas sempre foi o melhor remédio. Eu sempre escutei isso também, porque eu passei por muitas fases da minha vida, mas eu sempre achei que a forma mais fantástica de viver é com bom humor. Nem sempre a gente está pronta para o bom humor sempre. E eu acho que as pessoas mais incríveis que eu conheço e que são as pessoas mais felizes que eu conheço são as pessoas que mais sofreram. Exatamente. Eu também eu concordo com você. E a pessoa já passou pelo problema, a pessoa passou por tanta coisa que ela entende de fato o que é importante, que é a vida. E é realmente importante. A vida é um presente maravilhoso, a gente poder viver, acordar todo dia, né? Acordar respirando e falar, obrigada, Deus, né? Você poderia ter sofrido tantas coisas no seu sono, Deus livra a gente, sei lá, de coisas que a gente não vê, de um mosquito que não picou a gente, de um acidente que a gente nem imaginou que a gente passou ali. De um carro que você deixa de pegar, né? Então, é sobre isso, é sobre ter família, sobre valorizar as coisas importantes, né? Eu falo sempre da minha família, que é meu primeiro ministério, que para mim, se a minha casa estiver bem, o resto vai. Então, toda a minha atenção, o melhor que eu tenho é para o meu filho, é para dentro da minha casa. Porque se eu conseguir fazer isso bem, o resto lá fora é só uma consequência. É o alicerce, né, Janaína? Que a gente vê muitas vezes, né, Giovana, as pessoas
fazendo todo o aparato lá fora, aquela vivendo de imagem lá fora, E dentro, e dentro de casa dando o seu pior. Né? exatamente. Óbvio que as pessoas de casa acabam tendo, sim, uma pior parte nossa, que é onde a gente mais Nós somos convive, onde a seres gente mais tem humanos, atrito. né? Mas é onde tem que ter também o nosso melhor. Né? Aham. Então, eu defendo muito, muito isso. Eu também gosto muito. Eu sou mãezona também, tenho um amor imenso pela família. Eu acho que é a base de tudo. A base do que nós somos, e do que os nossos descendentes vão ser, né? E eu gostaria que o Gabriel colocasse aí a imagem do nosso prêmio Carpe Diem, que vai acontecer agora em abril. A Janaína já é minha convidada especial desse prêmio. Ai, obrigada. Esse prêmio é do meu amigo William Santos. Ele é jornalista, colunista. Ele era da Band, agora ele está na Rede TV. Uhum. E ele tem 14 anos, 14 edições desse projeto lá, dessa premiação. E aí ele falou assim, vou fazer uma edição especial Minas Gerais. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Brilhou. Ajudo. E aí a gente está organizando. Esse prêmio consiste em... não existe uma banca para poder falar, olha, essa foi melhor do que essa. Não é um prêmio de reconhecimento, né, das pessoas que fizeram história no ano de 2024. E eu acho que, se colar, nós vamos ter aqui todos os anos, sabe? Sim, sim. Você é minha convidada, uma das minhas convidadas especiais, Obrigada. Tá? Conto com você para receber esse prêmio, muito bem merecido, inclusive. Obrigada, eu te agradeço. É sempre bom um reconhecimento, né, do nosso trabalho. Não, Apesar de que eu faço com tanto amor que isso, quando eu vejo você falar, isso é só uma consequência, mas ser reconhecido é muito, muito bom. Não, eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar se reciclando por causa desses exemplos, Sim, né? sim. E também gostaria que o Gabriel colocasse aí a marca do meu patrocinador oficial desse programa, porque senão eu vou deixar de gravar. É a construtora O Grosso da Obra. Nós trabalhamos com cálculo e execução de concreto armado para residências de alto padrão. Uhum. A empresa já tem 35 anos no mercado e eu sou suspeita porque sou apaixonada por esse pessoal e eles são meus patrocinadores, eles patrocinam o Núcleo Bauman também. Um beijo para vocês. Também vou deixar o contato deles aqui. Obrigada, né? Que a gente pode estar compartilhando informação. É sempre muito importante, né? Sim. Reconhecer isso e apoiar. Apoiar, conhecer, se informar, né? Pesquisar. Eu acho que esse é o nosso papel, de certa forma, igual eu falo. Eu sou uma jornalista em não exercício da função. Eu não trabalho como jornalista, eu sou mais host, né? Uhum. Mas eu acho que um dos princípios que ficou como ficou printado no meu sangue, foi essa questão de levar informação com ética e transparência, né? Então eu acho que essa é uma coisa que eu faço com muito, né? Eu não estou aqui por nada em troca, e sim por levar a informação, e isso me faz muito feliz. Eu adoro, assim como você, eu acho que todas as pessoas, com exceção de uma que eu fiquei muito triste pela história dele, foi uma história muito triste, que eu até cheguei a chorar, mas todas as outras foram pessoas assim que assim, saíram daqui e se tornaram amigos. Esse também tornou amigo, mas a história dele foi bem trágica, assim. É uma pessoa que eu considero muito. Mas todas as pessoas que sentam aqui, a gente dá um pouquinho de gargalhada, umas mais, outras menos, né? Sim. Mas, ô, Janaína, eu te agradeço demais. Eu acho que a gente tem conteúdo para gravar mais uns 10 podcasts, né? Tem sim. Se a gente focar em cada um numa vez, a gente fala aqui de milhares de histórias, né? Pois é, eu conto com você e foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Igualmente. Tá? Obrigada pelo convite, viu? Saber que tem pessoas que realmente acreditam no poder da informação, que lutam para levar a informação, para mim é muito lindo, é muito importante, porque é mais uma pessoa que eu posso dar a mão para a gente caminhar
juntas, né, e fazendo bem numa comunidade, na sociedade, que a gente está aqui para servir e para poder apoiar as outras pessoas, né? Ótimo, excelente. Pode contar comigo sempre com o nosso, que atrás de mim tem um monte de gente também colaborativa. Você pode contar com a gente sempre, viu? Obrigada, obrigada. Muito obrigada, Janaína. E lembrando que na descrição desse vídeo vão ficar todos os contatos que a Janaína for me passar, a gente vai colocar lá, site, contato dela, e-mail, endereço, tudo que você quiser colocar, o canal é seu. Tá bom? Obrigada, obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo programa.